Fala Fogão! Em entrevista concedida à Botafogo TV, Eduardo Freeland comentou e atualizou a situação de renovação com Rafael Navarro e também a negociação entre Botafogo e Rafael, lateral direito botafoguense, que está bem perto de fechar, mas ainda existem algumas questões a serem resolvidas. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é o retorno de Gatito Fernandes, cada vez mais perto. Ele deu mais um passo importante nessa recuperação. Para encerrar, quero destacar aqui e enaltecer a torcida botafoguense de Belém, que 1h30 da manhã esteve no aeroporto para poder recepcionar a equipe. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidades aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Estamos caminhando muito bem nessa direção e a sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Quero aproveitar também esse começo de vídeo para te convidar para a live pré-jogo que acontece nessa sexta-feira, 8h15 da noite. Sempre lembrando, live pré-jogo no Fala Fogão é um dia antes da partida. Então nessa sexta, 8h15, pré-jogo de Remo e Botafogo. Com a sua participação, logicamente. Então fica o convite. Logo mais, é só chegar aqui no Fala Fogão e entrar na conversa. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente a situação de Gatito Fernandes, que deu mais um passo muito importante no seu retorno aos gramados. Gatito que não atua com a camisa do Botafogo desde setembro, então faz um ano aí que ele não atua com a camisa do Botafogo. Ele está muito perto do seu retorno. Voltou a treinar com bola, seguindo esse processo de transição. Durante muito tempo ficou com muleta, não colocava o pé no chão, passou a fazer atividades leves ainda e agora treinando com bola. Muito em breve deve estar treinando em um alto nível de intensidade para poder estar apto a jogar. E sinceramente, Gatito Fernandes em forma, ele é titular do gol do Botafogo. Isso passa respeito para os adversários que vão olhar para a meta do Alvinegro e falar, olha, não é qualquer chute que vai entrar no gol do Botafogo. Gatito é um grande goleiro, a gente sabe disso. O Diego Loureiro teve bons jogos também, não podemos simplesmente chegar e sair criticando o garoto. É um goleiro que tem potencial, mas não resta a menor sombra de dúvida. A presença de Gatito Fernandes, apto para jogar, coloca um peso ainda maior nesse elenco do Botafogo. Então, muito boa notícia esse retorno ao trabalho com bola de Gatito Fernandes. Outro ponto que vale destacar aqui é a torcida botafoguense de Belém, que 1h30 da manhã esteve no aeroporto para poder recepcionar a equipe, passando aquela energia, dando aquele incentivo a mais e se relacionando com os jogadores. É muito importante que o Botafogo entenda a importância do seu torcedor em qualquer canto desse Brasil. E lá em Belém, os torcedores 1h30 da manhã no aeroporto é uma grande demonstração de carinho, de amor. E obviamente isso faz a diferença. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente ainda não pode frequentar os estádios, mas sem a menor sombra de dúvida. Nesse bom momento que o Botafogo atravessa, onde quer que o Botafogo jogasse, o torcedor botafoguense estaria fazendo muito barulho para poder incentivar a equipe, pressionar o adversário e levar o Botafogo a conquistar mais 3 pontos na tabela de classificação. O que cá entre nós é absolutamente fundamental, precisamos desses 3 pontos, porque vale lembrar, vencemos o Curitiba fora de casa e se vencer o Remo, o que eu acredito pode acontecer, acredito nessa vitória, a gente pode conquistar 6 pontos em 2 partidas fora de casa nesse retorno. Só como parâmetro de comparação, no primeiro turno, em 10 partidas longe do Rio de Janeiro, o Botafogo conquistou apenas 7 pontos. 7 pontos em 10 jogos fora de casa no primeiro turno. Vencemos o Coxa no primeiro desafio longe do Rio de Janeiro e agora, diante do Remo, temos grande possibilidade sim de sair com mais 3 pontos na tabela e continuar dentro do G4. Como o Goiás só enfrenta o Cruzeiro na terça-feira, em caso de vitória, o Botafogo sobe para a 3ª colocação, mesmo que momentaneamente. Agora, um último destaque que eu quero fazer nesse vídeo é justamente a entrevista coletiva de Eduardo Freeland para a Botafogo TV, onde, entre outras coisas, o diretor de futebol atualizou a situação de renovação com Rafael Navarro e a negociação entre Botafogo e Rafael. Em relação a Rafael Navarro, Eduardo Freeland revelou que o Botafogo recentemente aceitou a contraproposta que foi apresentada pelo staff do jogador. Ou seja, nesse momento, para sair a renovação, depende única e exclusivamente, segundo informações do Freeland, de Navarro e seu staff.
porque o Botafogo fez a parte dele, fez um esforço adicional para chegar nos números ali o mais perto possível do que o staff de Navarro queria, e agora então depende do atleta e dos seus agentes para poder chegar, aceitar a proposta e renovar com o Glorioso. Sinceramente, para a carreira do Rafael Navarro, pensando em progressão de carreira, permanecer no Botafogo é muito importante. Ele tem 21 anos de idade, é titular absoluto no Alvinegro nessa Série B, tem a chance no ano que vem, com o acesso do Botafogo, de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, jogar o estadual como titular, enfim, tem a chance de fazer números ainda melhores. Nessa Série B ele tem 7 gols marcados, 6 assistências, 13 participações diretas em gols do Botafogo, portanto, e com toda certeza, com o time se fortalecendo, voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, o Rafael Navarro, o futebol do Rafael Navarro, pode aparecer ainda mais. Para o Botafogo seria muito importante essa permanência, não apenas pelo lado técnico, como também o lado financeiro. Numa venda futura de Rafael Navarro, o Botafogo ganharia com essa transferência. E para a carreira do atleta, eu também entendo que essa permanência é muito positiva. É diferente o Rafael Navarro sair do Brasil para tentar galgar o seu espaço do zero lá no exterior. Ele saindo do Brasil com excelentes números, com um retrospecto numa primeira divisão muito positivo, muito favorável, com toda certeza facilita ele encontrar o seu espaço, buscar o seu espaço em qualquer time que ele venha jogar no exterior, porque os números vão falar por si só, e isso obviamente para um centroavante, um jovem centroavante, pesa bastante. Agora, em relação à situação do Rafael, Eduardo Freeland seguiu aquela nota oficial, seguiu o mesmo tom da nota oficial que o Botafogo soltou, um comunicado na verdade, dizendo que o Botafogo sim está em negociação com o Rafael, mas existe um compromisso, uma responsabilidade orçamentária, já que o Botafogo não pode fazer loucura, e isso obviamente faz todo sentido. A gente sabe que a negociação com o Rafael ela está bem encaminhada. Em termos salariais, por exemplo, se fala que jogador e Botafogo já chegaram no denominador comum, mas existe a situação das luvas de R$1 milhão, algo que é solicitado pelos agentes do jogador. O Rafael quer jogar no Botafogo e, inclusive, já teria rejeitado propostas bem superiores de equipes que estão no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como ele é botafoguense, está voltando ao Brasil, quer realizar o sonho de criança de jogar no Alvinegro, de jogar no Glorioso. Isso, obviamente, é louvável, mas a parte financeira tem que ser pesada. E Eduardo Freeland, na sua declaração, atualizando como é que anda essa negociação entre Botafogo e Rafael, deixou bem claro, sim, estamos conversando, mas com muita responsabilidade. Essa questão, por exemplo, das luvas de R$1 milhão, o Botafogo tenta diluir com ações de marketing, venda de camisas, sócio-torcedor, para poder ir pagando aos poucos essas luvas de R$1 milhão. E não à vista. Obviamente o Botafogo nesse momento não teria capacidade de pagar à vista e não cairia nada bem na torcida recorrer mais uma vez a Carlos Augusto Montenegro para poder pagar essas luvas de R$1 milhão. Se o Botafogo conseguir entrar no acordo para poder diluir o pagamento dessas luvas, maravilha. A torcida com toda certeza está muito empolgada com a chegada do Rafael e seria o melhor dos mundos você não depender de agentes externos para poder chegar, contratar o atleta. É muito importante que o Botafogo tenha essa responsabilidade. A gente está falando de credibilidade, a gente está falando inclusive da imagem que o Botafogo passa para a justiça. Não dá para o Botafogo, por exemplo, sair fazendo loucura, contratando o Rafael, pagando mundos e fundos e depois, na Justiça do Trabalho, requisitar um regime centralizado de execução para poder ficar mais fácil o pagamento das dívidas trabalhistas. Uma coisa não vai bater com a outra. Então, sim, temos que ficar com o pé no chão, temos que ficar muito tranquilos para poder negociar e ir até onde o Botafogo consegue alcançar. E é isso que, nesse momento, a diretoria do Botafogo, que preza por salários em dia, por respeitar o orçamento, está buscando fazer, segundo informações do diretor de futebol. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você acha da negociação do Botafogo com o Rafael? Até onde o Botafogo deve ir para poder efetuar essa contratação? E em relação à renovação do Rafael Navarro, contraproposta foi aceita e agora só depende do staff e do atleta. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço mais uma vez, por gentileza, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp e redes sociais para que mais botafoguenses possam chegar por aqui. Eu aguardo vocês logo mais aqui no canal para o pré-jogo de Remo e Botafogo.